Você já parou para observar onde está seu foco durante o dia? Quantas vezes, ao invés de olhar para os seus próprios objetivos, necessidades e sonhos, você se pega gastando energia tentando adivinhar o que os outros pensam de você? Hum? Ou se comparando com a vida das pessoas nas redes sociais, aquelas com sucesso, real ou aparente, né? De colegas e até com notícias que não mudam a sua realidade na prática. Isso é muito mais comum do que parece, acredite. E é um dos maiores sabotadores de abundância, clareza e propósito. A maior parte das pessoas cresce condicionada a dar mais atenção ao círculo externo. Atenção a essa parte. Cresce condicionada, tá? O que os outros vão pensar se eu falhar? Será que estou ficando para trás? Como posso provar que sou capaz, bonita e produtiva, e evoluída? O que está acontecendo lá fora que pode me ameaçar ou me dar vantagem? Com o tempo, esse foco externo rouba seu poder de manifestar a própria realidade. Ninguém fala disso, né? Pois é, tô aqui para trazer essa quebra de paradigma, tá? Porque te desconecta de si mesma, dos seus desejos mais íntimos, dos verdadeiros valores. O círculo externo é infinito e incontrolável. Sempre haverá alguém mais rico, mais bonito, mais avançado, ou situações fora do seu alcance acontecendo no mundo, ou dentro de casa, tá? Na sua família, ok? Quanto mais você se prende nesse jogo de comparação, aprovação e controle externo, mais a vida parece caótica, imprevisível e menos energia sobra para construir o que importa para você. Quem concorda, por favor, coloca aqui nos comentários. Vai ser muito importante esse assunto de hoje, tá? E agora eu quero que você faça essa reflexão. Vamos lá. Alguma vez você já percebeu que quando está com a atenção voltada para fora, fica mais difícil traçar metas, decisões alinhadas ou até saber o que realmente você quer da vida? Isso acontece porque o foco externo dispersa sua energia e seu tempo. Claro, né? Só para parar e pensar um pouquinho. E com o tempo a mente fica confusa, ansiosa e sem direção. Esse é um dos grandes segredos de quem manifesta abundância de verdade. Essas pessoas, elas aprenderam a retornar o foco para o círculo interno. Guarda bem isso, o círculo interno é em relação a você, tá? Ou seja, essas pessoas decidiram investir tempo em si mesma, atenção e intenção naquilo que podem controlar. Pensamentos, emoções, hábitos, atitudes, metas pessoais e respostas aos desafios da vida. O círculo interno não é egoísmo ou isolamento. Muitas pessoas confundem, tá? É muito pelo contrário. É o reconhecimento de que só posso transformar o mundo à minha volta quando estou conectada e em paz comigo mesma. Interessante, profundo e transformador. No decorrer aqui do áudio, do vídeo, né, eu vou trazer exercício prático para essa transformação
e a meditação guiada para causar essa neuroplasticidade no cérebro, a mudança, tá, dos neurônios, para ajudar você a trazer todo o seu foco para o círculo interno e com isso mudar completamente a sua realidade. Completamente. É desafiador? Sim. Possível? Muito, muito possível. Só que vai exigir o quê? Repetição. Quanto mais você repetir esse exercício, mais focada você vai estar em você mesma, na sua história, nas suas atitudes, nas decisões, enfim, tá? Para facilitar todo o nosso processo aqui de transformação que irá acontecer no decorrer dos nossos encontros aqui, das nossas sessões, isso aqui é fundamental, tá? Esse conhecimento fundamental, tá? Vamos entender agora por que somos tão atraídos pelo círculo externo e como o cérebro reforça esse padrão. E eu também vou te mostrar que é possível reverter com a prática e consciência, tá? Essa lógica para acessar o verdadeiro poder de criar a própria realidade. Talvez você já tenha se perguntado: por que, mesmo querendo mudar, minha mente sempre escapa para fora, se comparando, julgando ou se preocupando com o que pensam de mim, né? E eu vou te trazer a resposta, tá? A ideia aqui dessa resposta tá em como o cérebro humano evoluiu e como ele funciona até hoje. Nesse mundo cheio de estímulos, expectativas e distrações, né? Principalmente falando de redes sociais. O nosso cérebro foi programado ao longo de milhares de anos para buscar aceitação social e aprovação do grupo. Lá na pré-história, depender do olhar e do acolhimento da tribo era literalmente uma questão de sobrevivência. E quem não era aceito corria riscos reais de exclusão, fome e até morte, tá? Muito comum. Por isso, desenvolvemos ao longo, do processo evolutivo circuitos cerebrais que priorizam a atenção ao outro, o medo de rejeição, o impulso de se comparar e a ansiedade de pertencer. Analisa comigo, vê se não faz sentido. O problema é que na vida moderna, esse modo sobrevivência social virou um veneno invisível para o crescimento pessoal e a abundância, tá? A cada notificação no celular, comentário em redes sociais ou comparação com colegas de trabalho, você ativa no cérebro um sistema de alerta. As questões que aparecem aí da voz interna, tá? Será que estou sendo aceito? O que vão pensar se eu fizer diferente? Preciso acompanhar o ritmo. Não posso ficar para trás. Esse padrão ativa a amígdala, o centro do medo, dentro do cérebro, tá? E libera hormônios de estresse. E esses hormônios são terríveis, tá? Com o tempo, a mente fica viciada em procurar a validação externa, sempre preocupada com a opinião alheia. O resultado é um cérebro disperso, ansioso, que gasta energia tentando controlar o incontrolável e acaba sem forças para investir no próprio desenvolvimento. Além disso, o excesso de foco no círculo externo bloqueia o funcionamento pleno das funções executivas do cérebro. E o que são as funções executivas, tá? Atenção, planejamento, clareza, tomada de decisões, autocontrole. Vou focar nisso no próximo vídeo, tá? Autocontrole, não percam. Quando sua energia está toda voltada para o fora,
sobra pouca concentração para planejar objetivos, escolher prioridades ou se manter firme nas metas pessoais. E qual é o impacto prático disso? Bom, a falta de clareza sobre o que realmente importa para você, dificuldades de estabelecer e cumprir metas, procrastinação e autossabotagem, sensação de que a vida é sempre reativa, só respondendo ao que vem de fora. E lógico, né? Cansaço, frustração, ansiedade, insônia. Perceba aqui comigo, tá? Essa lógica foi reforçada pela sociedade, escola, família e até por muitas abordagens de autoconhecimento. Muitas coisas que você andou ouvindo por aí, na verdade, são reforçadores desse comportamento aqui. E detalhe, você não percebe. E tudo isso só aumenta o peso do julgamento e da comparação. Mas aqui vai a notícia boa, que é tudo. O cérebro é plástico. Isso mesmo, o cérebro é plástico. O que é isso, Rose? O que significa? Né? O cérebro se modifica diante dos estímulos. Estímulo externo, interno, tá? E o que isso significa? Com treino constante e práticas diárias, você pode mudar o padrão de foco do círculo externo para o círculo interno. E ao fazer isso, você ativa o verdadeiro poder de manifestar abundância e viver uma vida muito mais alinhada com seus valores. Bom, agora vamos falar sobre a neuroplasticidade na prática? Como treinar a sua mente? Vamos trazer agora os exercícios práticos, tá? Mas bem simples, porém muito poderosos para desenvolver o protagonismo à sua vida e construir de dentro para fora a realidade que você realmente deseja. Agora que você já entendeu o quanto o foco externo pode sabotar, o foco no externo, tá? Pode sabotar a sua vida. Então agora é hora de descobrir a verdadeira virada de chave, tá? Seu cérebro pode mudar e mudar rápido, desde que receba os estímulos certos na direção certa, tá? É aqui que entra o conceito de neuroplasticidade, a incrível capacidade do cérebro de se adaptar, criar novas conexões e literalmente se reinventar em resposta às experiências e escolhas diárias. Sabe aquela sensação de eu sou assim, sempre fui distraído, ou não consigo parar de me comparar? Isso não é uma sentença, tá? Mas sim o resultado de circuitos cerebrais que foram reforçados ao longo dos anos, por repetição, hábito, crenças e até traumas, tá? Vou trazer agora uma boa notícia. Você pode desprogramar esse piloto automático e ensinar seu cérebro a buscar cada vez mais o círculo interno, tá? Repetição, tá, turma? Repetição. Então, foco no que depende de você. É isso que você vai desenvolver aqui comigo nesses exercícios e na meditação guiada, tá? Clareza sobre seus objetivos e prioridades. Capacidade de se blindar do excesso de estímulo externo. Senso de merecimento e autoestima real. Decisão consciente de descobrir e construir sua própria história, tá? E eu quero deixar bem claro aqui, não tem mágica, tá? Neuroplasticidade não é mágica, é treino. Todos nós, todos os seres humanos têm essa capacidade. O que nos falta é o estímulo certo, ok?
Tudo que você repete vira trilha, caminho aberto no cérebro. Quanto mais você se observa, redireciona a atenção e treina escolhas alinhadas com seu propósito, mais fácil fica voltar para o seu centro, mesmo quando a vida te puxa para fora, tá? Vou trazer um exemplo prático aqui para que vocês possam visualizar o que eu estou trazendo. Imagine que cada vez que você percebe a mente fugindo para o círculo externo, o que isso quer dizer, círculo externo, né? Se comparando, julgando, buscando validação, você para e pergunta: isso está no meu controle ou é só sobre o outro? Próxima. O que eu realmente quero? Penso, sinto nesse momento. Ao repetir esse gesto ao longo do dia, o cérebro aprende a trocar de trilha. Deixa de gastar energia tentando controlar o incontrolável e começa a reforçar o caminho da autoconsciência, do autocuidado e da clareza. Com o tempo, você ganha mais autoconfiança, reduz a ansiedade, toma decisões melhores e, o mais importante, se reconecta com sua intuição. Aquela voz interna que sempre soube o que era bom para você, mas ficava abafada, pelo ruído do mundo externo. Além disso, a neuroplasticidade faz com que as mudanças se tornem automáticas, tá? Da mesma forma que é automático hoje você ficar focado no círculo externo, essa neuroplasticidade que nós vamos praticar aqui, que nós vamos estimular você, ela começa a trazer esse estímulo no foco interno, no controle interno, por meio do automático, tá? Então, o que antes era esforço, você vai ter que se esforçar para que isso aconteça, tá? Então, não se comparar, dizer não para padrões antigos, priorizar o que realmente importa, passa a ser espontâneo, leve e muitas vezes, sempre, prazeroso, tá? Vou te contar um segredo agora, hein? Pessoas que vivem em abundância não têm vidas perfeitas, tá? Mas elas têm rotinas mentais que fazem elas voltarem para o círculo interno, sempre que algo ou alguém tenta puxar para fora. Elas treinam o foco no que podem mudar, agradecem pequenas vitórias e criam todos os dias novas conexões de merecimento, poder pessoal e paz, tá? Vou propor agora um exercício simples, direto e transformador para treinar esse novo padrão cerebral, tá? Trazendo foco do externo para o interno, para você se sentir agora na pele como é tomar de volta as rédeas da sua vida. Agora é hora de colocar tudo isso em prática, tá? Você vai experimentar na pele como é simples e ao mesmo tempo profundo treinar seu cérebro para tirar a atenção do que está fora e devolver para o seu centro, sua verdade, seu propósito. Bom, antes de começar, vamos lá? Escolha aí no seu ambiente um lugar tranquilo, um lugar que você possa ficar tranquilo, tá? Se nesse momento que você está ouvindo, assistindo esse vídeo, você não consiga fazer isso, tudo bem, tá? Ouça o que eu tenho para te dizer, já tenha aí em mente o exercício e depois, quando você tiver um momento aí do dia que você possa ficar com você mesma, sem interrupções, aí você faz, tá? Você volta aqui no vídeo e faz o exercício, tá bom? Claro, eu quero que você pegue seu caderno de terapia, tá?
Anote algumas respostas que você vai trazer aqui para esse momento maravilhoso, que é só seu e você merece esse momento, tá bom? Mas se caso você não estiver ainda com o seu caderno de terapia, mas eu sei que você vai providenciar, pegue um papel, caneta ou mesmo o bloco de notas do seu celular, tá tudo bem, tá? Então, vamos começar com o mapeamento do foco, tá? Feche os olhos por alguns segundos e repasse mentalmente o seu último dia, tá? Pergunte a si mesma: em quais momentos eu estava pensando mais que os outros iam achar, nas expectativas do mundo, na comparação, tá? Quais foram os momentos que você ficou mais focada no que o outro está achando de você, nas expectativas que você está causando no mundo, se comparando? Escreve aí, coloca a resposta, tá bom? Depois, na hora da meditação, depois da meditação, eu vou deixar a música tocando e aí eu quero que você leia de novo essas respostas, tá? Reler é também uma forma de causar neuroplasticidade, tá bom? Próxima pergunta. Quando minha energia ficou presa no exterior? E quando que isso acontece? Quando eu tô focada ali nas redes sociais, notícias, fofocas, aprovação e medo do julgamento do outro, tá? Escreve aí, quando minha energia ficou presa no exterior, redes sociais, notícias, fofocas, aprovação, medo do julgamento. Pode pausar, tá? Agora para você colocar uma resposta bem adequada, que você possa refletir sobre essa resposta. Agora você vai listar pelo menos 3 situações em que você percebeu esse padrão, tá? Agora, para cada situação, você vai escrever o que de fato estava sob o meu controle naquele momento. Pausa o vídeo e escreva. Próximo. Se eu voltasse para mim, o que eu poderia ter feito, sentido ou decidido diferente? Essa resposta vai causar uma super neuroplasticidade aí, tá? Pausa o vídeo e responda. Agora vamos para o exercício, o ritual do retorno, tá? Escolha uma dessas situações e de olhos fechados, visualize como seria agir a partir do seu círculo interno. Como seria ouvir sua voz interna antes de reagir? O que você realmente queria sentir, desejava naquele momento, se não houvesse a pressão externa? Vou repetir a pergunta. O que você realmente queria o que você queria, sentia e desejava naquele momento, se não houvesse pressão externa? Respire fundo e imagine uma luz azul. Pode ser dourada, azul, branca, a cor que você achar que é mais transformadora para você. Para mim é a dourada, tá? Iluminando o centro do seu peito, seu núcleo, seu centro de comando pessoal. A cada respiração, essa luz se expande, respira, expande, te conectando com o que é essencial, real e verdadeiro para você. Agora eu vou fazer perguntas para reprogramar o foco,
tá? Isso depende de mim ou está fora do meu alcance? Responda mentalmente. Estou vivendo para agradar os outros ou para realizar meus próprios sonhos? Qual microação posso tomar agora para honrar minha essência e meus objetivos? Muitos insights por aí, não é mesmo? Repita mentalmente. Eu me permito voltar para o meu centro. Meu foco é minha força. Meu círculo interno é minha base para criar a realidade que desejo. Agora vamos integrar tudo isso no dia a dia, tá? Coloque um alarme bem discreto no seu celular, escrito círculo interno, tá bom? Para tocar 2 ou 3 vezes ao dia. Isso é muito, muito profundo, muito transformador, tá? E sempre que tocar, pause por 1 minuto e faça essas perguntas para si mesma, sentindo a energia voltar para você. Olha só que interessante. Essas perguntas que eu te trouxe vão fazer com que essa neuroplasticidade aconteça. E a cada repetição, a neuroplasticidade faz seu cérebro criar novos caminhos. Logo, você sentirá menos necessidade de aprovação externa, mais clareza para tomar decisões e uma confiança crescente para ser quem você nasceu para ser. Do seu jeito, no seu tempo, sem se perder no ruído de fora. Bom, agora chegou a hora. Vamos aprofundar ainda mais. Prepare-se para uma meditação guiada especial, feita para fortalecer esse treino e ancorar um novo padrão de abundância, clareza e paz no seu círculo interno. Encontre um lugar tranquilo, sente-se ou deite-se de forma confortável. Feche os olhos, se desejar. Permita-se respirar profundamente algumas vezes, inspirando calma e presença, expirando toda a agitação, preocupação e ruído do mundo externo. Sinta o peso do corpo apoiado, o contato dos pés com o chão, ou do corpo com o assento. Leve sua atenção para dentro. Perceba a temperatura do ambiente. O ar entrando e saindo. O som ao redor. E permita que tudo fique mais silencioso. Cada respiração, sinta como se você estivesse desligando. Desliga. Desliga um pouco dos estímulos do mundo lá fora. Imagine agora que bem no centro do seu peito
surge um círculo de luz. Esse círculo representa seu espaço interno, o lugar de clareza, poder pessoal, intuição e verdade. Visualize essa luz se expandindo suavemente, ocupando seu peito, seu abdômen, seu rosto, braços e pernas. É como se você estivesse sendo envolvido por uma aura de proteção, centramento e serenidade. Sinta. Neste espaço, tudo está sob o seu controle. Você não precisa buscar aprovação, nem se comparar, nem responder ao que acontece do lado de fora. Apenas respire, sentindo-se inteiro, totalmente dona ou dono da sua energia e das suas escolhas. Traga para o seu círculo interno um desejo, meta ou qualidade que você quer manifestar. Pode ser abundância, confiança, clareza, coragem, amor próprio, prosperidade. Veja no centro do círculo esse desejo como uma semente dourada. Eu gosto de imaginar assim, dentro da semente dourada eu escrevo abundância, está escrito lá, abundância. A cada inspiração, imagine essa semente crescendo. Agora ela ganha força, raízes e flores dentro de você. Agora repita mentalmente, sentindo cada palavra. Meu foco está em mim. Eu sou a base da minha realidade. Tudo que planto dentro de mim floresce do lado de fora. Eu escolho viver alinhada com a minha verdade, meus sonhos e minha essência. Sou capaz de criar abundância, paz e propósito a partir do meu círculo interno. Imagine ao redor do seu círculo interno uma névoa. Essa névoa representa opiniões, julgamentos, ruídos do mundo, expectativa dos outros. Imagine essa névoa ganhando mais força, ficando mais cinza, cobrindo seu círculo. Só que agora, a cada expiração, expira soprando, essa névoa se dissipa, se afasta, perde força. É só o que fica, é o seu centro, forte e sereno.
Sinta a liberdade e a leveza de voltar para casa, para si mesma, para si mesmo. Leve suas mãos ao peito, sentindo gratidão por esse momento. Respire profundamente mais uma vez e diga para si: hoje eu escolho viver a partir do meu círculo interno. Minha mente, meu coração, minha realidade são criados para mim. Quando se sentir pronta ou pronto, movimente lentamente as mãos. Isso. Agora os pés devagar, tá? Sem pressa. A pressa atrapalha o processo. Abra os olhos devagar e sorria para essa vida maravilhosa e leve essa sensação de centramento e poder pessoal para o resto do dia ou para o próximo dia, dependendo do horário dessa meditação incrível. Repita essa meditação sempre que perceber que o foco está escapando para o externo. Sempre que sentir ansiedade também ajuda, tá? Ou quando vem aquelas comparações, dúvidas, vai lá, faz a meditação ou ouve o áudio inteiro, o vídeo inteiro, que eu acho que quanto mais você repete essas informações no seu cérebro, na sua mente, que o cérebro é a mente em ação, depois eu vou... a mente é o cérebro em ação. Depois eu vou fazer um vídeo só explicando isso, que é muito legal também, tá? E aí, com esse treino do círculo interno, você se torna cada vez mais forte. E aí vem os resultados, né? Porque, pensamentos geram sentimentos. Pensamentos e sentimentos vão se refletir nas ações, tá? E logo vem os resultados. Então, quais serão os resultados você fazendo isso aqui acontecer? Sua abundância começa a se manifestar de dentro para fora todos os dias. Que incrível, que delícia! Eu sei que muitas vezes nessa correria do dia a dia e até por conta do padrão, né, que nós estabelecemos aí ao longo do tempo, não queremos meio que entre muitas aspas, perder tempo fazendo uma meditação, tá? Mas aqui é uma forma, tá vendo? De fazer uma meditação. Você ouvindo, visualizando, meditou super, e muitos minutos, tá? Desde que você começou a ouvir, né, as minhas palavras nesse vídeo, até esse momento, você fez uma super meditação. Você refletiu sobre sua vida, sobre sua história, sobre sua genética. Agora colocou aqui uma reflexão, atenção plena. Olha que delícia, não é uma meditação? Muitas pessoas dizem que não conseguem meditar, que é difícil meditar. Aqui já conseguiu concluir com êxito, mas tem que ter paciência, tá? A resistência, ela vai aparecer. Aqui eu vou deixar o link do vídeo da resistência para você entender melhor sobre esse processo. Porque qualquer projeto, qualquer coisa que você queira fazer para o seu benefício, a resistência vai aparecer, tá? E aí você precisa agir para poder superar essa resistência. E quando você se coloca para trazer o foco para a sua transformação, você está resistindo, está superando a resistência. Aí quando você diz, é muito longo, não tenho paciência, é resistência. E aí você continua no mesmo movimento, tendo escassez, ansiedade, culpa e depois doenças físicas, né? Que a gente sabe como é que a coisa acontece, tá bom? Estou muito feliz e grata por você estar aqui comigo até esse momento. Próximo vídeo, quero falar sobre autocontrole, tá?
muito, muito, muito importante, que vai complementar todo esse processo aqui, tá bom? Então, se você tiver aí um tempo precioso para você, se quiser ter melhor qualidade de vida, assista esses vídeos, se coloque na posição de transformar a sua realidade, porque eu entendo quando muitas pessoas trazem aqui no YouTube literatura, porque manifesta o universo, ótimo, é assim mesmo, mas nós estamos ligados ao universo. É isso precisa ser melhor entendido, melhor explicado também, tá? Então, se eu sou a ligação, eu estou ligada ao planeta Terra totalmente, todos nós, né? Estamos ligados ao centro da Terra e ligados ao universo, e toda hora vem evidências disso, toda hora, todo momento, tá? É só você começar a praticar essa observação, essa auto-observação. Nós estamos totalmente ligados, gente. Então, como é que eu vou transformar alguma coisa? Como é que eu quero que o universo me traga algo se aqui dentro não se conecta, tá tudo bagunçado, tá uma loucura? Então eu tenho que organizar a minha mente, organizar o meu centro para que eu consiga manifestar o que quero. Na minha opinião, eu não consigo sentir isso explicado. Não consigo. Eu sempre fui, dessa área como que fala? Da lei da abundância, da lei da atração. Aí teve um momento que eu desacreditei. Eu falei, esse negócio de lei da atração não funciona. O universo, pede pro universo. Não, isso aí é bobagem. Mas alguma coisa em mim dizia, não, tem alguma coisa aí. Eu acho que você que não tá sabendo algo. Tá faltando uma informação aí. E aí depois que eu comecei a psicologia, a neuropsicologia, estudar o cérebro e a expansão da consciência, foi aí que eu comecei a entender. Agora eu entendi. Então foi depois desse entendimento que eu comecei a manifestar. E olha, manifesto, crio o tempo todo, muito fácil. E quando eu comecei a travar, tá travando. Por que eu tava criando tão fácil, tão tranquilo, tava tão serena, feliz? E aí foram acontecendo algumas coisas na minha vida, a gente vai se desconectando disso tudo, porque começa a focar no externo, nesse círculo externo, né? E aí fui me distanciando e não criava mais. Gente, o que aconteceu? Eu aprendi, eu sabia. O que aconteceu que eu não tô sabendo mais? E aí eu tive que me reconectar novamente. E aí eu volto a criar, entende? Tá tudo dentro de nós, tá? Por isso que eu decidi criar esse canal também para reforçar, né, meus circuitos neuronais, para eu nunca esquecer e não ter esse vai e volta, porque o nosso cérebro, ele modifica, como eu disse, ele é plástico e ele modifica através dos estímulos. Então, você começa a vir aquela avalanche de coisas que você não está sabendo administrar e desafios, e você começa a focar só no externo. O que o cérebro faz? Ele modifica e fica naquilo. E nem lembra mais que você focava no interno. Então, a forma que eu encontrei de me reconectar sempre, mesmo trabalhando com isso todos os dias, tenho meus pacientes, mesmo assim eu estava desconectada de mim. Eu estava tão conectada no externo, e aí com o canal eu consigo trazer tudo isso de volta para mim. Tá? E o melhor disso tudo, cumprindo com o meu propósito, que é servir o outro, ajudar o outro, construir rede de amigos, ajudando de verdade. E é por isso que eu tô aqui, tá bom? Agradeço demais a sua presença. E vou deixar aqui, que eu desenvolvi, tá? Esse sonzinho. Vou deixar essa música maravilhosa tocando mais um pouco para você ler as suas respostas, refletir um pouco mais sobre o que conversamos e também dar esse tempo de qualidade para você, porque você merece.
Até o próximo vídeo.